Hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai direto para a palavra, tá? E depois a gente tem um tempo de comunhão e de bate-papo. Quero convidar vocês a abrir a Bíblia em Isaías 53. Aqui diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para o que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém. Pai, em nome de Jesus, Pai. Tua palavra diz, Pai, que sem Ti nada podemos fazer, Pai. Que se o Senhor não edificar a casa, Pai, em vão trabalham aqueles que edificam, Pai. Sim. O filho só pode fazer o que vê o Pai fazendo. Por isso, Senhor, mostra-nos o que o Senhor quer fazer nessa noite, Pai, nesse lugar, Pai. Estão aqui teus filhos e filhas preciosos, eleitos, Pai. A igreja é tua, Pai. A noiva é tua. Os filhos são teus. Nós somos apenas teus servos, Pai. Teus mordomos. Por isso, usa-nos tão somente como vasos de barro em tuas mãos, Pai. Para comunicar com a tua igreja, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queria ler ainda mais um versículo que só hoje, pela primeira vez na vida, Deus me fez enxergar esse versículo, eu nunca tinha prestado atenção. 1 Coríntios 16. E esse versículo mexeu muito comigo. E assim como mexeu muito comigo, eu acredito que vai mexer muito com vocês também. Porque talvez, assim como eu, vocês talvez nunca tenham prestado atenção nesse versículo. 1 Coríntios 16, versículo de número 22. 1 Coríntios 16, 22. Acharam aí? Na minha Bíblia diz assim, ó: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Como é que está na tua versão aí, Valmir? Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. Na tua versão, Léa? Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A palavra anátema significa destinado à destruição. Ou amaldiçoado, né? E é interessante que a mesma Bíblia que diz, né, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja destruído, né, mas tenha a vida eterna. A mesma Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho para que a gente não seja destruído, é a mesma Bíblia que diz que se eu não amar o Senhor Jesus Cristo, eu vou ser destruído. E aí? Né? Isso aqui mostra pra gente, porque ser anátema é seja amaldiçoado, seja destruído, seja condenado à destruição.
Esse é o significado da palavra anátema na língua portuguesa, que também é traduzido por amaldiçoado. Né? Então, por isso, o que a gente aprende aqui? Que a gente nunca pode ler a Bíblia só versículos isolados. Né? Eu tenho que conhecer a Bíblia toda, assim como eu tenho que conhecer Deus plenamente. Né? Mas quem lê o capítulo de João 3, que fala que Deus amou muito a maneira, é só ler o resto, né? Tá tudo explicado. Mas João quem não crê já está condenado. Né? Quem não crê já está João condenado. escreveu tudo certinho lá em João 3. E olha só a conexão que essa palavra vai ter com Isaías 53. Isaías 53 vai começar dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, quem creu? Quem creu? Será que não tem muita gente dentro da igreja que parou de crer? Sim. Hã? Porque a gente estava conversando aqui que um dos grandes pecados dos últimos tempos vai ser a apostasia. O que é a apostasia? Incredulidade. Eu parei de crer. Eu não estou crendo mais. Por que as pessoas... O Espírito Santo me usou aqui para falar sobre a restauração do temor do Senhor. Porque muita gente perdeu o temor. Muita gente parou de crer. E a partir do momento que eu parar de crer, se eu não acredito mais nessa Bíblia aqui, se eu não acredito que ela faz o que ela diz que ela faz, ela, assim como tem bênçãos destinadas àqueles que creem, também tem maldições destinadas àqueles que não creem. Assim como tem bênçãos destinadas àqueles que obedecem, também tem maldições para aqueles que não para aqueles que não obedecem. Né? Olha o que a Bíblia diz em Isaías. Isaías capítulo de número 1, um texto que eu amo citar, né? Isaías 1, 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fores rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Então, o mesmo Deus que diz, ó, se vocês me ouvirem, se vocês prestarem atenção, se vocês colocarem em prática o que está escrito aqui, vocês vão comer o melhor dessa terra. Vocês vão experimentar bênçãos, delícias, né? Mas se não obedecer, se ouvir e não colocar em prática, vão ser devorados à espada. Né? Então Deus é um Deus que Ele é amor, mas Ele é justiça. Né? Ele é bom, mas não tem por inocente aquele que despreza a sua palavra. Então, amados, Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca. Mas se a pessoa deixar, abandonar, não crer mais. Então, amados, Para agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. É verdade. esta semana, mais de uma vez, ou mais de 3 vezes, Deus tem falado muito sobre voltar ao primeiro amor. Né? Essa palavra se repetiu muitas vezes essa semana. Né? A igreja de Éfeso, né, era uma igreja impecável. Era uma igreja que não suportava os falsos profetas. Era uma igreja de obras. Era uma igreja perseverante. Ela só tinha virtude. Não suportava aqueles que diziam ser apóstolos e não eram. Né? Então, se a gente for prestar atenção nessa igreja, que João, na ilha de Patmos, né, escreveu uma carta específica para essa igreja, assim como escreveu para a igreja de Laodiceia, que eu citei aqui, né? Essa igreja era uma igreja top, né? Porém, ela tinha deixado o primeiro amor. Né? E Deus disse para essa igreja, né? Arrepende-te, pratica as primeiras obras, senão eu virei até a ti e removerei teu candeeiro. Né? Ou seja, eu vou te deixar na escuridão. Tu vai ficar cega, tu vai ficar perdida. Né? Vou tirar a tua luz. É muito forte isso, amados. É muito sério. Eu tenho meditado sobre isso. Senhor, não me deixa perder o meu amor. Acende o meu amor cada vez mais por ti. E não é só amar o Senhor, mas é amar aquilo que Ele ama. Né? Quando Jesus ressuscitou, a primeira pessoa que Ele se preocupou em ir até ela foi Pedro. Porque Pedro tinha sido escolhido para ser um dos líderes da igreja. Ele já chegou, manda avisar Pedro, eu estou indo para falar com ele. E quando Jesus chega para Pedro,
Primeira coisa que ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele perguntou 3 vezes: Senhor, eu te amo. Eu acho que eu te amo. Ele perguntou 2ª vez: Pedro, tu me amas? Por que ele perguntou 3 vezes? Porque Pedro tinha negado ele 3 vezes. E assim como Pedro negou 3 vezes, ele fez questão de perguntar 3 vezes: tu me amas? E quando Pedro dizia: não, eu te amo, por último ele disse: não, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Pedro se desarmou, né? Na 3ª vez ele se desarmou. Aí Jesus 3 vezes disse: apacenta os meus cordeiros. O que eu aprendo com essa passagem, né? Que dizer que eu amo, se não tiver obras, a minha fé é morta. A fé sem obras é morta. Então, só falar que eu amo, e se não tiver fruto desse amor, é só historinha. Né? É só historinha. Eu pergunto, nós temos dado frutos? Quais têm sido os nossos frutos? Né? Fruto não necessariamente diz respeito a uma igreja cheia de numerosa, né? Mas no dia a dia, como é que está sendo o meu comportamento dentro da minha casa? Né? O meu comportamento com o meu cônjuge, o meu comportamento com meus pais, o meu comportamento com os meus filhos, o meu comportamento no meu trabalho. As pessoas estão percebendo que eu sou um crente? Elas estão querendo esse Jesus que eu amo? Elas estão desejando esse Jesus que eu amo? Né? Eu acredito, amados, que se a gente amar Ele como Ele tem que ser amado, vai ser produzido em nós um bom perfume de Cristo. Esse perfume atrai. E se não está atraindo, eu tenho que rever alguma coisa, não está legal. Eu creio que o culpado a começar em mim. Né? Porque nós, amados, temos muita facilidade de encontrar o defeito nos outros. É molezinha. Principalmente nós que servimos a Deus. Por quê? Porque a gente conhece. Né? Então a gente conhece, a gente sabe tudo sobre o pecado. Então é muito fácil ver o pecado dos outros. É muito fácil. Só que quando Deus apareceu para Adão lá no Jardim do Éden, depois que Adão pecou, Deus não aceitou a resposta dele. Sabe? O problema é a mulher que tu me deste. Aí Deus foi para cima de Eva, o problema é a serpente. Deus não aceitou a resposta da Eva e Deus não aceitou a resposta de Adão. Não aceitou. Por quê? Porque nenhum dos dois assumiu. Todos os dois arrumaram uma desculpa. Eva colocou a desculpa na serpente e Adão colocou a desculpa no homem, na mulher. E nenhum dos dois assumiu. Será que o problema da igreja nos dias de hoje não é o mesmo? Nós vemos o pecado em todo mundo, a gente vê o problema em todo mundo, mas a gente não olha para a gente. Né? Então, essa palavra em primeiro lugar é para mim. Né? Porque o primeiro que tem que se arrepender na igreja é o pastor. A Bíblia diz que o juízo começa pela igreja. Não começa lá pelo governo, não é pela prefeitura, não é pelo governo estadual e nem é pelo presidente da república. Lá e depois. Primeiro começa na igreja. Porque quem é que é o sal da terra e a luz do mundo? Quem que tem que iluminar o mundo? O governo ou a igreja? A igreja foi escolhida por Deus para governar o mundo. Você sabia disso? Que Deus fez de nós reis e sacerdotes? Né? E como reis e sacerdotes, Ele espera que a gente possa governar. Né? Agora, para governar, eu preciso me submeter a um processo de purificação. Né? E a purificação começa pela igreja e primeiro começa pelo pastor, porque o pastor é o anjo da igreja. Né? Se a gente for ver essa carta de Apocalipse, essa carta de João, né? na ilha de Patmos, a igreja de Éfeso, ele começa dizendo: ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Quem que era o anjo da igreja de Éfeso? Era o pastor da igreja de Éfeso. O anjo da igreja de Éfeso era o pastor, que era o responsável pela igreja. Então, primeiro Deus fala com o pastor e depois fala com as ovelhas. A Bíblia diz no Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Quem era Arão? Arão era o sacerdote. Ele era o pastor da igreja. Ele era o sacerdote, Arão e Moisés.
eram os dois que comandavam a igreja no Antigo Testamento, que comandou o povo durante aqueles 40 anos no deserto. Quem é que liderava aquele povo? Moisés e Arão. Né? Então, começa pelo sacerdote. Começa de cima para baixo. O óleo vem de cima para baixo. Primeiro Deus purifica o pastor, purifica os líderes, para depois purificar a igreja. Então, agora, e se tratando que tem um monte de líder aqui, né? É com a gente. Né? Amados, Deus colocou no coração da minha mãe, em dezembro do ano passado, de fazer um propósito de 21 dias com a oração do Sonda-me. Todos os dias, fazendo a leitura do Salmo 139, todos os dias, e pedindo para Deus, sonda e conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. A irmã Nilda também, da igreja da minha mãe, começou a fazer esse propósito. Tem mais uma irmã, ela está fazendo esse propósito, e eu estou fazendo esse propósito também. Todos os dias, né? Não vou dizer para vocês que eu li o Salmo 139 todos os dias, porque eu estaria mentindo. Mas todos os dias eu tenho feito. Senhor, sonda e conhece o meu coração. E todos os dias Deus está mostrando coisas para mim. Coisas que eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Deus quer mudança da gente. Né? Se a gente não está tendo o resultado que a gente espera, é porque precisa mudança. Né? Precisa mudança no casamento, mudança na família, mudança na nossa maneira de falar, na nossa maneira de agir, nossa maneira de vestir, nossa maneira de se comportar, os nossos atos. Tudo é uma transformação completa. Deus vai nos santificar no corpo, na alma e no espírito. E as duas principais coisas que eu acredito que Deus quer de nós nesse tempo. Para quem acredita que nós estamos vivendo os últimos anos aqui na Terra, que nós não temos muito tempo, duas coisas. Né? Se você esquecer da pregação inteira, né, guarda só duas coisas. Eu tenho que amar a Deus de toda a força, alma e entendimento. Tenho que voltar a me apaixonar por Ele, porque o primeiro é mandamento, não é opcional, é mandamento. E Jesus não aboliu esse mandamento. No Novo Testamento, Ele renovou o mandamento. Continua. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, alma e entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse Jesus só acrescentou, né? Mas continua, o mandamento não mudou. Né? Eu preciso amar com toda a minha força. O que significa amar com toda a minha força? Ele não acrescentou, ele simplificou, né? Simplificou. Como é que é amar com toda a minha força? Né? Essa madrugada, por exemplo, eu fiquei acordado buscando a Deus, orando, ouvindo palavra, até, sei lá, foi até umas 2, 3 da manhã, eu fui até esgotar toda a minha força, porque eu não tinha mais força nenhuma, não. Agora eu preciso dormir, eu não aguento mais. Aí eu fui até o meu limite, tá entendendo? Então isso é dar toda a tua força para Deus. Na antiga aliança, como é que eles davam toda a força para Deus? Eles trabalhavam na lavoura, e eles trabalhavam até se cansar no final do dia, para conseguir uma colheita, e essa colheita eles dizimavam e primiciavam para Deus. Colheita de animais e cereal. Né? Lembra da oferta de Caim? A oferta de Caim era um cereal. A oferta de Abel era um animalzinho, era uma ovelha. Então assim eles davam para Deus ofertas. E ali era a maneira deles demonstrar o amor por Deus. Mas hoje na nova aliança, a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo. Então o culto de hoje não é mais sacrificar animais para Deus, não é mais levar cereal para Deus. O culto de hoje é a minha vida. A nova aliança aumentou o nível. A nova aliança agora, eu não vou dar oferta para Deus de animal. Agora Deus quer a minha vida como sacrifício, ao ponto de eu me cansar, de eu me desgastar. Por isso que Jesus disse que tem que tomar uma cruz. Porque é difícil. Eu tenho que me desgastar. Eu tenho que dar minha força. Eu tenho que desgastar a minha alma. E eu tenho que, com todo o meu entendimento, é tudo. Corpo, alma e espírito. Quanto estão entendendo? Não é? Paulo, né? Não é? Não é molezinho. O que ele fez foi até além Paulo deu a vida dele. Para a gente encerrar. Depois eu vou explicar para vocês por que a gente leu Isaías 53. Para a gente encerrar, mas só abre aqui numa passagem da Bíblia que eu amo essa passagem,
Desde o dia que eu conheci essa passagem, eu nunca mais me esqueci dela. Isso aqui para mim é um versículo que se a gente viver isso aqui, amados, nós poderemos dizer que realmente nós alcançamos o que Deus quer que a gente alcance. Mas presta atenção se eu estou vivendo isso aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. 20? Atos 20, versículo 24. A gente vai ler o 23 antes, para dar assim, só para dar mais um gás, assim. Só para dar mais um gás, assim, para ficar um pouquinho mais completo, né? Atos 20, o 23 e o 24. Só para te lembrar, ô Valmir, esse texto aqui, olha como é que Deus faz as coisas. Esse texto aqui foi a última pregação minha em Nova Trento, na rede de homens. Na sexta-feira, estava eu, tu e tinha acho que mais uma pessoa. Nós estávamos em 3, acho que era o Anderson. Minha última pregação. Eu preguei esse texto aqui e eu preguei João 10, né? Que o mercenário vem, o ladrão vem para roubar, matar e destruir, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi a minha última pregação. Depois, no culto de sábado, estava só eu e a Leia e eu resolvi parar. A minha última pregação em Nova Trento, eu citei esse versículo aqui. Ó. O Valmir estava, o Valmir vai se lembrar. Principalmente o versículo 24. Versículo 23, ó. Somente sei que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Olha só, o que Paulo, o Espírito Santo tinha revelado para Paulo. Que de cidade em cidade, o que tinha preparado para ele? Prisões e tribulações. Aí olha só o que ele fala no versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Olha só o que ele falou aqui. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa. A vida de Paulo estava totalmente nas mãos de Deus. É aquilo que ele fala lá em Filipenses, né? Para mim, Romanos, né? Para mim o viver é Cristo, morrer é lucro, né? E aos Filipenses ele dizia, né? Na verdade também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo era um cara que está disposto a perder tudo, abrir mão de tudo, se entregar por inteiro, corpo, alma, espírito. Isso é estar apaixonado. Entende? Quando a Bíblia diz, tenho, porém, contra ti que perdeste o primeiro amor, porque o primeiro amor é estar apaixonado. Eu tenho que amar Jesus de toda a força, alma e entendimento. De vez em quando eu escuto, vocês acham que eu não sei que tem um monte de gente que acha que eu sou louco, que eu sou doido, que eu fico entupindo o WhatsApp das pessoas de mensagem bíblica? Eu não faço isso porque eu sou doido ou louco, eu faço isso porque, ai de mim se não fazer. Porque é uma ordem do Senhor. A Bíblia diz, lança a tua semente de manhã, à tarde e à noite, porque tu não sabe qual delas vai prosperar. Está escrito, olha aqui, ó. Abre lá, Eclesiastes, capítulo de número 9. É um mandamento. Só que nem todo mundo pratica, né? Eu pratico. Eclesiastes, capítulo de número 11. Eclesiastes 11, versículo 6. Eclesiastes 11, versículo 6 diz assim, ó, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, pois não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, se ambas ou igualmente serão boas. Se a gente for começar, né, no versículo 1, né, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Então Deus ele manda, reparte a tua semente, reparte com 7, reparte com 8, reparte. Planta a semente, lança a semente. O semeador saiu para semear. Tem semente que vai cair na beira do caminho.
tem semente que vai cair entre os espinhos, tem semente que vai cair em terreno rochoso, vocês conhecem, e vai ter uma lá que vai cair na terra boa. Então tem que continuar plantando, que uma hora vai cair nessa terra boa. Será que só tem espinho no dia de hoje? Será que só tem terreno pedregoso no dia de hoje? Será que o capeta está comendo todas as sementes? Que não tem uma que não vai germinar? Não, tem que crer, o semeador ele tem que lavrar com esperança. Que um dia vai haver uma colheita. E a Bíblia diz que aquele que semeia pouco, pouco ceifará. E quem semeia com abundância ceifará. Se Deus é verdadeiro, pode ter certeza, mas um dia vai ter uma colheita. Das minhas sementes, eu tenho certeza que vai haver. Por isso eu não desisto. E quando essa colheita chegar, meu Deus, vocês estão convocados para me ajudar a segurar o trem, porque vai ser igual a Pedro lá. O barco estava quase afundando de tanto peixe. Ele precisou pedir ajuda dos companheiros. Eu já estou pedindo ajuda dos companheiros antecipadamente. Se creres, verás a glória de Deus. Assim a vida do crente é por fé. Porque se eu não crer, sem fé, é impossível agradar a Deus. Para encerrar, por que eu li Isaías 53, amados? Porque para mim, o capítulo de Isaías 53, embora que eu não li tudo, para mim é uma das maiores fontes de motivação da Bíblia. Quando eu olho para Jesus, o preço que ele pagou, ao ponto de ele ser considerado o homem de dores, o homem mais humilhado, o homem mais rejeitado, o cara que foi como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca, ele não se defendeu, ele foi o cara mais humilhado, o que mais sofreu na terra, em toda a história, e tudo ele fez por amor a nós. Quando eu vejo isso, quando eu leio isso, quando eu me lembro disso, a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, tem que me deixar envergonhado. Eu preciso ficar envergonhado. Se eu não estou ficando envergonhado diante do que Jesus fez por mim, alguma coisa está quebrada dentro de mim. Alguma coisa se quebrou dentro de mim. Uma coisa está estranha. Que eu tenho. Se o amor de Cristo me constrange, ou seja, me deixa envergonhado, e eu não estou ficando envergonhado, é porque alguma coisa está errada. Eu tenho que ficar envergonhado. Quando eu olho para o que ele fez por mim, eu tenho que ficar envergonhado, tenho que ficar constrangido. Eu gosto de citar a palavra envergonhado, que é mais forte, né? Vou ter que ficar constrangido. Meu Deus, Jesus deu a vida por mim. E o que eu estou fazendo? Será que eu também estou dando a minha vida? Será que eu estou fazendo... O que eu estou fazendo? Claro que Deus sabe de todas as nossas limitações. A Leia, por exemplo, é uma pessoa que cuida do pai e da mãe. Né? Às vezes o trabalho dela eu estou chutando, tá? É quase que uma prisão, assim, né? Tu fica ali em função do pai e da mãe quase que o dia todo. Né? A Pati tem quase que sustentado a nossa casa nos últimos 3, 4 anos. Né? Ela tem trazido muito mais finanças para a nossa casa do que eu. Né? A Patrícia e uma outra pessoa que eu não vou citar o nome, ela já sabe, são as mantenedoras do meu ministério. Se não fosse elas, né, eu não estaria mais pregando, não estaria mais fazendo o que eu faço. Porque é difícil, mano. A obra de Deus precisa de dinheiro. Tu tem que abastecer o carro, tu tem família para sustentar, tu tem médico para pagar. Agora eu vou ter que fazer um exame aí, que eu nem vou falar para vocês o valor do exame que eu vou ter que fazer. Eu tenho que fazer, porque foi descoberto que tem algum problema, parece que tem alguma coisa no meu coração. Mas em nome de Jesus já recebi a palavra que eu estou curado. Né? Mas tudo precisa de dinheiro, né? Então, Deus está contando com a gente, né? Como dizia aquela música da pastora Ludmila Feber, né? Deus está contando com a gente. Amém? Deus conhece o tempo de cada um também. Deus conhece a fase de cada um, sabe, né? A Paty tem trabalhado muito, tá cuidando. Hoje nós cuidamos da minha sogra também que mora lá em casa. Ajudamos um pouquinho, né? Porque ela tem uma cuidadora, né? Mas tem um filho especial, né? Que é o Levi. A gente tem uma outra adolescente. Então, tudo isso vai tomando um pouco do nosso tempo, né? Estou ajudando meu pai e minha mãe lá em 2 ministérios, né? Vou pregar amanhã em Tijucas e acabei de receber um convite para pregar domingo em Canelinhas. Estão convidados. Se quiser, tem 2 cultos para ir no final de semana. Quero ver o pastor de novo, né? Mas, amados, isso não é nada. Perto do que Jesus fez por nós, né? Nós temos que buscar saída. Né? Dentro do tempo que eu tenho,
dos recursos que eu tenho, da disponibilidade que eu tenho que procurar uma forma de dar o meu melhor para Deus, né? Amém. Mas a começar pela minha vida devocional com Ele, né? Maria escolheu a boa parte. Como que está a minha vida devocional com Ele? Porque se eu não me apaixonar por Ele, eu não vou conseguir me apaixonar pelas coisas dele. Eu só me apaixono pelas coisas dele depois que eu me apaixono por Ele. Porque se eu não estou apaixonado por Ele, muito menos eu vou me apaixonar pelas coisas dele. Por que muita gente não tem mais vontade de fazer nada para Deus? Porque já não está mais apaixonado por Ele. Não ama mais Ele. Se eu não amo mais Ele, não vou ter força para fazer nada para Ele. Porque eu já não amo mais Ele. Eu já perdi minha paixão por Ele. Eu esqueci o que Ele fez por mim. Entendeu? Então eu tenho que me apaixonar por Ele para que Ele restaure em mim a capacidade de me apaixonar pelas coisas dele. Aí sim, aí eu cheguei onde Ele quer que eu chegue, que é o que Paulo vivia, né? E muitos outros viveram, né? Amém, queridos? Amém. Vou colocar uma música aqui do celular, vamos fazer diferente hoje. Vou colocar uma música. Feche seus olhos. Como que de fogo pousando sobre o ambiente. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, é acender a brasa. Nós estamos reunidos, preparada, pode soprar o vento, é acender a brasa, e viva, desacumado, acende a chama em mim, e viva, desacumado. Vamos batizar com fogo, Pai. Reacende a chama em nós, Pai. A começar em mim, Pai. A começar em mim, Pai. Você acende a chama, Pai. Acende o fogo, Pai. O fogo do primeiro amor, Pai. Nós possamos voltar incendiados, apaixonados, queimando de paixão. Eu vejo línguas como que de fogo. De amor pelos nossos irmãos, Pai. Hoje perdoa-nos, Pai. Sobre o ambiente. Perdoa-nos, Pai, por não te amar como tu és amado. Perdoa-nos, Pai, por não amar os nossos irmãos como eles merecem ser amados. Perdoa-nos, Pai, por não amar o teu reino, a tua obra, a tua causa, como merece ser amado, Pai. Em nome de Jesus, assim como Paulo, Pai, que nós possamos não ter a nossa vida perfeituosa. Vem, Senhor, restaurar, vem acender a chama, Pai. Vem acender a chama de paixão, acender a brasa dos nossos corações, Pai. Cura, Pai, cura os nossos corações, batiza com fogo, e leva-nos de volta ao primeiro amor, Pai. Reacende a chama, Pai. Reacende a chama que um dia queimou, Pai. Em nome de Jesus, não permita, Pai, que nós venhamos nos tornar pessoas mornas, Pai. Porque o morno, o Senhor vai vomitar da tua boca, Pai. Então, em nome de Jesus, escuta-nos, Pai, acerta-nos. Levanta uma mãozinha pra cima. Pai. Um dia João Batista estava batizando. Oração, Pai, E de repente,
Ele olhou lá atrás e disse: aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Amém. Vamos dar a mão. A pastorinha fazer mais uma oração por nós aí, amém? Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua voz, Senhor. Essa palavra que nos corta, Senhor, e faz separação do espírito e da alma, Senhor. Faz essa divisão para que a gente possa enxergar além, Senhor, entender dos teus planos, teus propósitos, tuas promessas, Senhor, sobre as nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida do Valmir, Senhor, da Dona Ivânia, da Leia, do Christian, do Levi, Senhor. Eu peço a tua presença, Senhor, na nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa plantar, Senhor, as tuas sementes, Senhor, e possa colocar em nós, Senhor, essa fome, essa sede por Ti, pela Tua presença, Senhor, pelo Teu colo, Senhor, e pela Tua obra, Senhor. Amar novamente as pessoas, Senhor, como o Senhor as ama, Pai. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos guarde, Senhor, guarde nossa família, livra, Senhor, cada um deles, Senhor, a nossa casa, nossos bens. Pai, que o Senhor cuide de tudo, Senhor, por nós. Nós declaramos aqui que somos dependentes do Senhor. E que sem Ti, Senhor, nós não conseguimos nada. Nós colocamos, Senhor, nossa saúde, Senhor, nossos sonhos, tudo em Tuas mãos, porque confiamos que o Senhor peleja em nosso favor. O Senhor é aquele que vai à frente, o Senhor é aquele que dirige os nossos passos. E nós queremos a Tua direção para a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Porque Tu tens, Senhor, lâmpada para os nossos pés. Por isso eu te peço que o Senhor dê a direção, Senhor, para cada lar, para cada família aqui representada. Guarda-nos, Senhor, e protege-nos, Senhor, essa semana que se inicia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.